Olá, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente através dessa palavra. Quero aqui compartilhar um texto que se encontra na Bíblia, que se encontra na palavra de Deus. No livro de Malaquias, capítulo número 1, a partir do verso de número 8. A Bíblia, a palavra de Deus e não eu, vai dizer assim: Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Agora vamos para o capítulo número 2, a partir do verso número 7, onde diz: Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero aqui expor este texto, esses dois capítulos, de forma simples, rápida e objetiva. Antes de falar acerca do texto, antes de expor o texto, eu preciso falar deste tripé. Esse tripé que é muito importante. Que tripé é esse? Primeiro ponto do tripé. Quem escreveu o livro? Malaquias. Malaquias é o autor deste livro. O nome Malaquias significa mensageiro. Malaquias é um mensageiro de Deus. Aqui já vai um recado para mim e para você. Se contente em ser apenas instrumento. Se contente em ser apenas mensageiro de Deus. Segundo ponto do tripé. A data em que foi escrita este livro. É de supra importância entender em que data foi escrito o livro, para a gente se situar e entender melhor o que está acontecendo. O livro de Malaquias foi escrito então cerca de 430 a 420 a.C. Esse segundo tripé. Terceiro tripé é: qual era o contexto histórico? O que estava acontecendo para que Malaquias viesse, inspirado por Deus, escrever esse livro? O contexto histórico era o seguinte: o povo de Israel estava vivendo uma situação apática espiritualmente. O povo de Israel estava vivendo uma situação de estado de sonolência, estado profundo de sonolência. O povo de Israel literalmente estavam dormindo. Cultuavam a Deus, mas sem vida. Cumpriam as ordens litúrgicas, mas sem vida. Sem vida no altar. Sem manifestação verdadeira, genuína de dentro para fora. Simplesmente cumpriam as ordens, simplesmente cumpriam os seus deveres, mas sem vida. Eles estavam oferecendo a Deus sacrifícios, animais impuros, coxos, leprosos. E o pior de tudo isso é que eles tinham animais perfeitos. E tendo animais perfeitos, em vez de oferecê-los, não, ofereciam aqueles que não eram agradáveis a Deus. E isso traz indignação a Deus. Deus fica irado com essa situação. A igreja brasileira hoje não está muito diferente.
Se a gente for analisar com calma, com cautela, a gente vai perceber que a igreja hoje brasileira, a igreja atual, a igreja contemporânea, a igreja moderna, a igreja liberal não está muito diferente do que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. Nós precisamos entender isso. O culto a Deus, ele está em um tripé. E qual que é esse tripé? O culto, ele tem que passar por isso. Se não passar por isso, não é culto. Oração, louvor cristocêntrico, louvor que adora, que engrandece, que enaltece ao Senhor. E terceiro, palavra. Mas o que tem acontecido com as igrejas brasileiras hoje? 1 minuto de oração, 100 louvores e 1,5 minutos de palavra. Como é que a igreja vai sair edificada? Como é que a igreja vai ser fortalecida? Como é que vai haver aperfeiçoamento dos santos? Se não há um culto a Deus que passe por esse tripé. É necessário passar por esse tripé. Culto que não passa por esse tripé não é culto. Não é culto a Deus. É necessário a gente entender isso urgentemente para que a gente possa agradar a Deus com os nossos cultos. Hoje o que a gente tem visto? O pragmatismo invadindo a igreja, destruindo a igreja. O que é o pragmatismo? A gente tem trago o mundo para dentro da igreja, buscando incansavelmente novas estratégias. Perceba, a igreja praticamente toda semana muda de estratégia. Cria uma estratégia, cria outra estratégia, cria outra estratégia, cria outra estratégia, cria outra estratégia, e nada dá certo, e nada dá certo, e nada dá certo. E não há conversão, e não há regeneração, e não há batismo, e não há transformação, e não há libertação, e não há compreensão da palavra. Por que isso está acontecendo? Porque, infelizmente, a gente tem esquecido o verdadeiro culto a Deus. E o verdadeiro culto a Deus é simples, é objetivo, é fácil. Só que nós queremos complicar. Nós queremos dificultar. Para que haja tudo isso que eu acabei de citar. Transformação, libertação, cura, conversão, libertação, regeneração, santificação. É necessário ter oração. É necessário ter louvores cristocêntricos que adorem ao Senhor. É necessário ter a exposição da palavra. Hoje, o que a gente tem visto? Não é a exposição da palavra. Simplesmente lemos o texto para cumprir. Porque faz parte da liturgia do culto. Mas simplesmente lemos, mas não explicamos o texto. Simplesmente passamos os nossos olhos sobre o texto. Mas não explicamos o texto. Não pregamos o texto. Não falamos acerca do texto. E isso tem causado na igreja um profundo estado de sonolência. Um profundo estado de acreditar em qualquer coisa e se alimentar de qualquer coisa. E a igreja tem estado no estado de doença. A igreja está doente. Um amigo meu, ele disse para mim uns dias atrás, e isso não sai mais da minha cabeça. Vai chegar um tempo em que, quando chegar o momento da palavra, a ministração, a exposição da palavra, as pessoas vão se levantar e vão embora. Porque não há mais a exposição da palavra. Não é mais pregado a palavra. Não. Hoje, as experiências, o que eu penso, o que eu acredito, as minhas interpretações são mais importantes do que a palavra. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso não pode ocorrer. Porque o apóstolo Paulo ele vai dar instrução a Timóteo dizendo, na sua segunda epístola, a Timóteo capítulo 4, verso 2. Antes, a tempo e fora de tempo, pregue o que
a minha palavra. Por que o apóstolo Paulo vai dizer isso? Porque ele sabe que em Hebreus capítulo 4, verso 12 está escrito: a minha palavra, a palavra de Deus, é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de algum de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e discerne todas as intenções dos nossos corações. Apóstolo Paulo, ele entendeu que o poder da palavra, a palavra tem esse poder de discernir, de mudar, de converter, de transformar, de libertar, de edificar, de aperfeiçoar os santos. Por isso que é necessário a gente voltar às Escrituras e pregar somente a palavra. É necessário pregar a palavra, expor a palavra, ensinar a palavra, pregar a palavra. Não simplesmente conhecer por conhecer. Do que adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não tentar aplicar ela na minha vida? Não adianta. Do que adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não ter uma vida regenerada? Mas também, do que adianta eu criar invenções e achar que minhas experiências são mais importantes do que a pregação da palavra? E simplesmente ignorar o estudo da palavra também está errado. É necessário ter um equilíbrio. É necessário ter estudo da palavra, compreensão da palavra, entender a palavra, pregar a palavra, mas tentar aplicar na nossa vida. Tentar aplicar no nosso cotidiano. É necessário. Tentar juntar, unir as duas coisas. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é necessário a gente voltar às Escrituras e tentar unir essas duas coisas. Porque a teologia hoje não é bem vista? Porque infelizmente alguns teólogos simplesmente conhecem as palavras. Simplesmente conhecem os textos profundamente. Mas não são regenerados, mas não são transformados, mas não são libertos. Por isso que, infelizmente, hoje a teologia é vista de mal forma. Infelizmente, hoje a teologia e as pessoas que estudam a palavra de Deus são vistas de uma forma errada, de uma forma equivocada. Irmãos, temos que estudar a palavra, temos que ensinar a palavra, temos que pregar a palavra. Os sacerdotes, aqui no capítulo 2, a partir do verso 7, a Bíblia é clara, ela vai dizer: porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor. Aqueles que estão à frente da obra, aqueles que estão à frente do ministério, eles precisam entender que eles estão à frente da obra para instruir o povo. E o que os sacerdotes aqui nesta época fizeram? Não instruíram, eles não ensinaram. E qual foi a consequência disso? Vamos ver aqui no próximo versículo que vai dizer: mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Quando nós não ensinamos a palavra, quando nós não pregamos a palavra, quando nós não temos uma vida santificada, quando nós não temos uma vida de transformação, uma vida regenerada, quando nós não temos conhecimento da palavra e não entendemos a palavra, infelizmente a gente causa as pessoas, a gente causa a queda de muita gente. Muitas pessoas se afastam, muitas pessoas caem no meio do caminho, muitas pessoas param no meio do caminho, porque infelizmente a gente não prega a palavra. Precisamos entender isso. Na hora da palavra é necessário pregar a palavra, é necessário expor a palavra. Infelizmente temos visto em muitas igrejas, lê o versículo, mas não fala nada daquele versículo. Lê aqueles versículos, lê o texto, mas não é explicado sobre o texto. E sabe o que acontece? Vamos para casa, participamos de um culto, mas não somos edificados, não somos fortalecidos, não somos aperfeiçoados. Outro ponto aqui que eu quero entrar: os sacerdotes, eles estavam à frente para instruir, para ensinar o povo. Trazendo para o Novo Testamento, Deus, em Efésios capítulo 4, verso 11, vai dizer: e Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas e evangelistas, pastores, mestres, doutores, enfim. Deus deu 5 dons ministeriais para ser utilizados na igreja. O que eu aprendo com isso? É necessário passar o bastão. É necessário na obra de Deus dividir. Porque senão realmente, quando eu centralizo em mim, quando eu quero tudo fazer, quando eu quero tudo opinar, infelizmente, a obra para mim, ela se torna cansativa.
Por quê? Porque infelizmente eu centralizo, em vez de eu dividir, em vez de eu compartilhar. Uns são chamados para ser evangelista, tem chamado de ir à rua e trazer almas para dentro da igreja. E o pastor ele precisa entender a sua função, e a sua função é nada mais, nada menos do que instruir, ensinar, apacentar, alimentar as suas ovelhas. Diferente da função do evangelista, que a função do evangelista é ir à rua. Ele tem desejo de ir à rua e trazer almas para a casa do Senhor. Como é diferente da função do mestre. A função do mestre é ensinar. A função do mestre é dar ao cristão raiz. É dar ao cristão embasamento na palavra. Era esta breve mensagem que eu queria deixar para vocês. Que nós possamos despertar para esses pontos. E que a igreja brasileira venha sair dessa situação apática. E que nós possamos orar pela igreja brasileira. Para que a igreja brasileira venha ter um avivamento bíblico. E assim eu me despeço. Que Deus abençoe a vida de cada um, poderosamente.